Quero apresentar, então, aqui o padre Lício Araújo Vale, que será nosso conferencista dessa noite. Na técnica, hoje aqui também está o padre Jorge Demarque, aqui da Diocese de Jundiaí, ele estará na técnica. Eu estarei aqui como moderador e o padre Marcelo vai estar acompanhando o chat e as perguntas que serão apresentadas, tá bom? Então, padre Lício é filósofo, formado pela PUC, qualificado em suicídio e automutilação pela Unipar, especializado em prevenção ao suicídio pela Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador sobre luto e valorização à vida, educador e palestrante, tendo uma larga experiência na formação nessa questão. Membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, membro da Sociedade Internacional de Profissionais da Prevenção e Tratamento de Uso de Substâncias, entidade essa que é apoiada pela Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a Organização dos Estados Americanos. É professor e teólogo, né, certamente, autor do livro E Foram Deixados para Trás, inclusive eu estou aqui com um livro, né, do Padre Lício, aqui na minha frente, que inclusive tem um capítulo que é sobre o suicídio de lideranças religiosas, tá? Pela Edições Loyola, juntamente com a Paulus, é autor também do livro Acolher e se Afastar Relações Nutritivas e Tóxicas, em coautoria com a psicóloga Karina Fukumitsu, publicado também pela Edições Loyolas e Paulina. Também do livro Processos Autodestrutivos, Porque Permitimos Nos Machucar, da Edições Loyola. Ele é padre diocesano desde 1983, da Diocese de São Miguel Paulista, aqui de São Paulo. Foi secretário do Regional Sul da CNBB por 8 anos e atualmente pároco da Paróquia Sagrada Família de Vila Praia, em São Paulo. Né? Então, aqui nosso padre Lício, que vai nos falar sobre essa temática de hoje tão importante e tão presente, né, na nossa sociedade, que é preciso que a gente possa falar com carinho, com amor, e que possamos aproveitar bem esse espaço. Eu deixo a palavra, então, aqui com o padre Lício, para... né, nós vamos ter o horário até por volta de 1 hora, né, a sua fala, até 22h15, depois uns 30 minutos de perguntas e dúvidas. Obrigado, Padre Ibanez, uma alegria enorme estar com vocês todos, né? Podendo via internet rever alguns amigos que há muito tempo eu não via, enfim, é uma alegria muito grande estar com todos e todas essa noite, né? Me perguntaram se eu ia passar slide, e como eu sou analfabeto digital, porque eu nasci no milênio passado, eu não sou velhinho só do século passado, eu sou do milênio passado. Então, eu não vou apresentar slides e vou tentar fazer o possível, né, para a gente, nesses 45 minutos, 1 hora, esclarecer ou melhor ainda, conhecer um pouco melhor esse assunto do suicídio. E estou feliz porque tem vários psicólogos no grupo, né? Eu não sou psicólogo, eu sou suicidólogo. Eu fiz uma especialização em suicidologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ter psicólogos no grupo vai ser legal, porque depois também podem ajudar ou colaborar, enfim. E eu queria começar dizendo que aqui não vai estar só o colega padre, o irmão do sacerdócio, né, ou o especialista no assunto, né? Porque esse assunto do suicídio entrou muito cedo na minha vida pessoal. O meu pai se matou, né? Eu sou filho único, um dia ele sai de casa, dá um beijo na boca da minha mãe, sai para trabalhar e se joga debaixo de um caminhão. Eu tinha 13 anos de idade, ele 43. Então, este assunto do suicídio entrou muito cedo na minha vida pessoal. E foram muitos anos de terapia e de direção espiritual para poder elaborar
o estrago emocional que o suicídio dele provocou em mim. Eu vou propor duas coisas. Acho que seria interessante, antes da gente falar especificamente do tema do suicídio do clero, a gente falar um pouco sobre o suicídio. Porque o suicídio é um assunto tabu, não se fala de suicídio em lugar nenhum, e eu penso que seria importante a gente conhecer um pouco melhor o fenômeno do suicídio, para daí inseri-lo dentro do contexto nosso, né, que é a questão da prevenção ao suicídio no clero e o suicídio dos padres e tal. Então, eu fiz aqui um roteirinho, uma colinha, de vez em quando vocês vão me ver olhando aqui para baixo, que é para eu não me perder. Então, vamos lá começar. Primeiro, eu quero começar, gente, com a definição do que seja suicídio. Para a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é o ato deliberado, tomado pelo indivíduo de forma consciente, cuja intenção seja a própria morte, usando para isso um meio que a pessoa acredita que vai matá-la. Tem uma outra definição que é muito simples, né? Que é de um autor chamado Thomas Brown. Ele, em 1642, ele escreveu um livro chamado A Religião dos Médicos. E nesse livro, o Brown dá o que é a definição mais simples do que seja suicídio. O Thomas Brown define o suicídio como, abre aspas, suicídio é o ato de matar a si mesmo, fecha aspas. A gente precisa entender que o suicídio ele é um fenômeno complexo, ele não é um fenômeno simples, ele é multifatorial, ele é provocado por vários fatores que se associam, fatores psicológicos, fatores familiares, fatores culturais, fatores sociais, enfim. Vejamos alguns fatores. Fatores psicológicos. A grande maioria das pessoas que atenta contra a própria vida tem um transtorno emocional ou mental diagnosticável. E a grande maioria não procura um profissional de saúde mental. E mesmo entre nós. E isso se deve muito aliás, hoje, estou falando disso, porque hoje é o dia, 18 de maio, é o dia de luta antimanicomial. Né? Essa história das pessoas terem questões psicológicas e dores de alma e não procurarem um profissional de saúde mental, inclusive no clero, isso está ligado a como a política pública de saúde mental foi implementada no Brasil. Até o início dos anos 70, e a luta antimanicomial começa nos anos 70, os pacientes eram internados em manicômios, isolados dos normais, e psicólogo e psiquiatra, que cuidavam desses pacientes, virou médico de louco. E isso entrou na nossa cultura, fazendo uma associação totalmente equivocada de transtornos emocionais ou transtornos mentais com loucura, né? Com a loucura. E só para fazer um parênteses, uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra. Eu gosto muito embora tenha muita gente de igreja católica que não goste dele, eu gosto muito do Lacan, embora não seja lacaniano. Para mim, a definição mais precisa de loucura é o Lacan que dá. O Lacan define a loucura, abre aspas, como a perca da noção de pertença, fecha aspas. Então, a gente enlouquece quando a gente perde a noção que a gente pertence a si mesmo, que a gente pertence a uma família, a um grupo e até pertence à própria realidade. Então, existem fatores psicológicos, fatores sociais, desemprego é fator de risco para suicídio, porque a primeira coisa que vai embora com o desemprego é a nossa autoestima,
Fatores familiares, conflitos familiares, dificuldades no âmbito familiar, rejeição na separação, às vezes é muito comum em homens, né? Homem que, por exemplo, não aceita a separação conjugal, aí muitas vezes ele vai lá, comete o feminicídio e depois se auto-extermina, enfim. E existem algumas profissões que são de risco para suicídio. É altíssimo o índice de suicídio em profissionais da saúde, é altíssimo o índice de suicídio em militares, é altíssimo e cresce assustadoramente também o suicídio de lideranças religiosas. Quais são as profissões, entre aspas, de risco para suicídio? Profissionais que cuidam o tempo inteiro dos outros, mas não cuidam de si mesmos. A grande maioria dos profissionais que tem como missão no seu trabalho laboral cuidar dos outros, normalmente faz isso muito bem, mas não cuida de si mesmo e acaba se desequilibrando do ponto de vista emocional. Eu vou trazer para a nossa conversa um autor, que inclusive é o pai da suicidologia, que é um psicólogo americano chamado Edwin Schneidman. O Schneidman, ele estudou o fenômeno do suicídio a vida inteira dele. E ele chegou a perceber algumas coisas comuns em quase todos os suicídios. Então, vamos lá. Primeiro, o suicídio, ele é um fenômeno complexo, ele é um fenômeno multifatorial, são vários fatores que se associam. Terceira coisa importante, antes de falar do chinês, que eu esqueci, é importante. O suicídio é um processo que vai se instalando com o tempo e evoluindo na vida da pessoa. Complexo, multifatorial, e ele é um processo, né, que vai se instalando com o tempo na vida da pessoa. O Schneidman, ele vai dizer que o objetivo comum do suicídio é procurar uma solução. Então, a pessoa busca, no seu autoextermínio, solucionar o seu problema. Esse é o objetivo comum da grande maioria dos suicídios. Tem um conceito que eu penso que é fundamental a gente entender. Se a gente entender esse conceito, ele é a chave hermenêutica para a gente entender todo o fenômeno do suicídio. O Schneidman diz que o estímulo comum é a dor psicológica insuportável. Então, há sempre uma dor emocional, uma dor mental, uma dor de alma presente. Daqui, a gente pode dizer duas coisas. Primeira, o suicida não quer matar a si mesmo, ele quer matar a sua dor. E o único jeito que ele encontra é se auto-exterminando. Então, esse conceito precisa ficar claro, porque ele, inclusive, vai ter depois implicações até na nossa doutrina, né? Que vai mudar a partir, sobretudo, do Vaticano II. O Schneidman diz, não tendo dor emocional, não tendo dor psicológica, não tendo dor mental, não há suicídio. Então, o suicídio, ele é o estímulo é a dor emocional, mental, psicológica que beira as raias do insuportável. Tem uma emoção comum presente sempre. Qual é a emoção comum? A desesperança. A pessoa, ela não tem esperança em nada nem em ninguém. Nem de ser ajudada, nem de ser acolhida, nem ela não vê perspectiva. O estado mental, a pessoa oscila, é um estado de ambivalência. A pessoa oscila entre momentos de querer viver
e de querer morrer. E a ação comum a própria tentativa, o próprio ato suicida, é escapar. Escapar do quê? Da dor. É importante que esse conceito fique claro. Por isso que eu disse, por isso que eu insisto, porque ele de fato é a chave. O suicida tem sempre uma dor de alma muito presente, né? E aqui a gente pode, eventualmente, começar a falar de prevenção. Porque se essa dor for olhada, for cuidada, for tratada, a gente minimiza o risco da pessoa se auto-exterminar, né? Eu disse também que o suicídio ele é um processo que vai se instalando com o tempo na vida da pessoa. E esse processo nós chamamos tecnicamente de comportamento suicida, né? Então, e esse comportamento ele é feito ele se dá em 4 etapas, né? E nós, então, tem uma dor de alma presente, né? Uma dor emocional, uma dor mental presente. E o primeiro estágio do comportamento suicida é o que a gente chama de ideação suicida. A pessoa começa a ter pensamentos recorrentes de se matar. Ela começa a vislumbrar no suicídio a solução da sua dor. Então, ela começa a pensar em morte. Esse é o primeiro estágio do processo. E aí, a pessoa já está em risco de suicídio. Se essa dor não é olhada, não é cuidada, não é tratada, a pessoa evolui para a segunda etapa do processo, que é a chamada que é chamado o plano, ou planejamento. A pessoa planeja o seu suicídio. Ela, normalmente, nessa fase, define possível horário, possível local, possível forma. Eu conto brevemente uma historinha. Eu tenho um aluno, eu sou professor de pós-graduação em prevenção ao suicídio, aqui na Universidade de São Caetano do Sul. E eu tinha um aluno na pós-graduação, um cara assim, um jovem, um moleque, chama-se Felipe. Sabe o líder nato, aquele líder nato, o bem-humorado, que congrega todo mundo, tal. Eu comecei a sacar que ele estava em comportamento suicida quando as notas dele na minha matéria começaram a cair. Ele sempre tinha um padrão 9,5, 10, 9,5, 10, começou a cair para 6, 6,5. E ele é muito, tem alguns, eu tenho aqui na sala alguns amigos muito queridos que me conhecem há muito tempo. Eu sou extremamente brincalhão, extrovertido. O Felipe também é assim, muito brincalhão, muito extrovertido. Daqui a pouco eu percebi ele mais quieto num canto, meio isolado, e chamei ele para uma conversa. E aí eu pergunto para ele: Felipe, cara, o que está rolando? O que está pegando? E ele começa a me contar uma série de coisas, partilhar suas dores de alma. Eu percebi que ele estava em comportamento suicida e eu pergunto para ele: Felipe, você está pensando em se matar? Ele vira para mim e diz: professor, eu vou me matar. Enforcado, no banheiro da minha casa, dia 25 de dezembro, porque é dia de Natal, é o dia que os meus pais fazem 25 anos de casados, porque eu estou com ódio do meu pai, dos meus pais. Percebem? Ele estava na fase de plano, ele já tinha definido possível local, possível horário, possível forma. Então, a pessoa não só pensa, mas ela evolui para um quadro de planejar. Ela planeja. Esse é o segundo estágio do processo. Esta dor não olhada, não tratada, não cuidada, a pessoa evolui para a terceira etapa do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Se ela obtém êxito, o suicídio está consumado, percebem? Então, o suicídio, ele é o final de um processo que vai se instalando com o tempo
ao longo do tempo na vida da pessoa. Vocês podem estar perguntando assim, mas existe suicídio por impulso? Existe. Existe suicídio por impulso, ele é mais comum entre adolescentes e jovens, até porque os adolescentes e jovens são mais impulsivos, mas a grande maioria dos suicídios passa por este processo. Ideação, então tem uma dor de alma presente, ideação, planejamento e tentativa. Né? E por isso que a gente pode começar a falar brevemente sobre prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, muitos suicídios podem ser prevenidos. Vou falar um pouquinho agora de prevenção antes de entrar propriamente na questão nossa, suicídio do clero. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós, como padres, formadores, educadores, né? A gente, párocos, a gente atende o povo, né? Então, assim, não só para nós, mas também para aqueles com os quais trabalhamos, né? Segundo a OMS, de cada 10 suicídios, 9 podem ser prevenidos. E três atitudes básicas são necessárias para se prevenir um suicídio. Grave o acrônimo ROC, R-O-C. Primeiro, R de riscos. Avaliar riscos. Toda pessoa em comportamento suicida, ou a grande maioria, dá sinais. Dá sinais. E, basicamente, 2 tipos de sinais. Sinais de fala. Falas diretas. Por exemplo, eu quero morrer. A frase do meu aluno para mim, eu vou me matar. Então, a pessoa está dizendo diretamente que ela está com dor de alma. Ou ela, ao menos, está em ideação. Né? E existem falas indiretas. Meu pai, por exemplo, dizia para os meus tios, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Mas meu pai era pinguço. Meu pai era cachaceiro, alcoólatra. Quem é que dá bola para o que pinguço fala? Mas meu pai falava para os meus tios. Eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Então, frases indiretas, como a do meu pai, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. A morte pode resolver isso. A pessoa está falando diretamente, indiretamente, que ela está com dor de alma. Então, o primeiro sinal que a gente tem que ficar atento para poder avaliar o risco é ficar atento às falas, diretas e indiretas. Um segundo sinal é a que eu detectei no Felipe, no meu aluno, que eu dei como exemplo. A segunda é a mudança comportamental. As mudanças de comportamento. Né? Então, às vezes, a pessoa assim, é extremamente extrovertida, brincalhona, tal, daqui a pouco ela se fecha, ela deprime. Então, tem mudanças comportamentais diretas, mudanças de padrões de sono, mudanças de humor, mudanças de padrões de alimentação. E existem comportamentos indiretos, mudanças comportamentais indiretas. Então, por exemplo, a pessoa é muito zen, de boa, tranquilona, daqui a pouco ela fica agressiva, né? Ela do nada faz um testamento, ela tem objetos assim, importantes que são para ela. Olha, esse cálice aqui, por exemplo, né, se fala de padre, esse cálice aqui é da minha ordenação. Daqui a pouco ele começa a dar, começa a se desfazer de objetos e coisas importantes. É uma mudança comportamental indireta. Então, a grande maioria dá sinais.
sinais de fala diretas e falas indiretas, e se associar com mudanças de comportamento, ligue o farol amarelo, porque a pessoa pode estar em comportamento suicida. O problema é que, muitas vezes, a gente não leva a sério a fala do outro, né? A gente desqualifica, muitas vezes, a fala do outro, a dor do outro. Gente, dor não se compara. Só sabe o tamanho da sua dor a pessoa que a sente. Às vezes a gente, você está querendo se matar por causa disso? Que o bispo trocou você de paróquia, estou dando um exemplo. Porque você... Talvez para a gente que está fora, né? Mas para aquela pessoa dói muito. Quando eu falo para adolescentes, né? eu brinco muito, assim, a gente diz assim, você está pensando em se matar porque você brigou com o crush, né? Brigou com o crush, para nós que estamos fora, pode ser uma bobagem, mas para aquele adolescente pode ser sem dúvida, uma dor psicológica insuportável, porque pode estar sendo o primeiro grande não, a primeira grande frustração da vida que ele não sabe como lidar. Então, primeira coisa, avaliar riscos. Ficar atentos aos sinais de fala e às mudanças de comportamento. Percebeu? É a hora de chamar a pessoa para conversar. E a segunda atitude do acrônimo é o O, conversar para ouvir o outro. Ouvir atentamente. Ouvir com amor, com carinho, com afeto, com respeito, sem julgar, sem condenar, sem despejar discurso religioso. Né? Volto lá, por exemplo, do meu aluno, um menino falando que está pensando em se matar. Você já pensou se eu faço aquela linha? Está amarrado, crédito, isso é coisa do demônio. Pronto, você cortou, você julgou a dor dele, ele não fala mais um nada a sua dor. E depois, quando a gente fala do suicídio no clero, muitas vezes no clero, entre nós, isso é muito comum. A gente desqualificar a dor do irmão, julgar a dor do irmão. Não, é isso mesmo, Tiago. Não é falta de Deus, não. Deus, eu costumo dizer, Deus não tem nada que ver com isso. Né? Suicídio não é ato de coragem, suicídio não é ato de covardia, suicídio não é falta de Deus no coração. Suicídio é o ato desesperado de alguém que não sabe mais o que fazer para se livrar da sua dor de alma. Então, a segunda atitude é ouvir. Ouvir com atenção, com amor, com carinho, com respeito. Ouvir sendo acolhedor. Eu gosto muito de etimologia das palavras. Já pararam para pensar nessa palavra? Acolhedor? Quem é o acolhedor? Aquele que acolhe dor. O acolhedor é aquele que acolhe dor. Então, a gente poder ter empatia, né? Ouvir com empatia, acolher a dor do outro. Repito, sem julgar, sem condenar, ouvir com amor, com respeito e tal. Terceira atitude, que é o C, é conduzir, motivar a pessoa a procurar um profissional de saúde mental. Ou psicólogo, ou psiquiatra, ou CAPS. Eu dou um dado. Segundo o Ministério da Saúde, nos municípios onde existem CAPS, se reduzem 14% os índices de suicídio. Né?
Então, buscar motivar a pessoa a procurar ajuda profissional. Porque, normalmente, a dor de alma, né, e aí nós temos vários psicólogos no grupo que podem falar muito melhor do que eu sobre isso, né? A dor de alma a gente não vê, a gente não sente, não é? E por isso, muitas vezes, a pessoa também tem dificuldade de falar, né? De pôr para fora a sua dor. A gente, quando tem uma dor física muito grande, sei lá, você tem uma enxaqueca, daquelas de arrebentar a cabeça, cara, você quer ficar quietinho, você quer tomar um analgésico, quer falar com ninguém. Muitas vezes, as pessoas dizem assim, mas ele se isolou, ele se fechou, ele não quer falar. Muitas vezes, esse é um mecanismo de defesa própria da pessoa para ela preservar a dor dela, né? Por isso que é importante que a gente busque motivar a pessoa a procurar um profissional de saúde mental. Volto. Se essa dor emocional, se esses traumas, essa dor de alma for olhada, for diagnosticada e for tratada, for cuidada, a gente minimiza o risco da pessoa se matar, né? Lembrem-se, falar de prevenção não é falar de extinção. Não significa que a pessoa não vá se matar. Mas fazer o trabalho de prevenção é um trabalho de minimizar os riscos. Como o assunto tem muitos mitos, né, eu só quero tirar um da cabeça, né, e que eu penso que para nós é importante. Perguntar não induz ao suicídio. A gente precisa tirar esse mito da nossa cabeça. Se eu perguntar para a pessoa se ela está pensando, eu induzo, não. Perguntar com amor, com carinho, com afeto, com respeito, te ajuda a avaliar em que grau de risco a pessoa está. Volto para o exemplo que eu dei do meu aluno. Quando eu pergunto para o Felipe, eu descubro que ele estava na fase de plano, ele já tinha planejado, ele não estava só na ideação. Então, perguntar não induz. Agora, talvez... Então, assim, acho que é uma visão muito por cima, mas bem geral, do que seja o suicídio, quais são as principais causas, enfim. Acho que a gente podia agora dar uma mergulhada específica no nosso tema, né? Que é a questão do suicídio nuclear. Como eu disse no início, nós somos um grupo de alto risco para suicídio. E somos um grupo de alto risco, basicamente, por três questões, as quais nós estamos muito envolvidos. Primeira coisa, quais são os fatores de risco, vamos dizer assim, para suicídio nuclear? Primeiro grande fator, o estresse ocupacional. Um padre já acorda pensando no que vai fazer no dia seguinte. Não porque ele queira, mas porque é próprio do nosso ministério. A gente se dedica, né, para o povo e ao povo. Então, muitas vezes, excesso de trabalho, falta de lazer, leva a uma perda de motivação. Então, uma das primeiras causas é o estresse ocupacional, né? Ou também conhecida por outro nome, né? Que é a síndrome de burnout, né? E
Eu penso que nós somos um grupo de risco, porque o burnout acontece quando a gente mistura a nossa autoestima com a nossa função. O burnout se dá quando há esta mistura. Antes de eu ter uma função, eu sou uma pessoa. E aí lembramos do nosso velho amigo Hegel, da filosofia, né? Eu existo em mim, eu tenho que pertencer a mim. E muitas vezes, né, a gente mistura, os padres misturamos o que somos à missão sacerdotal que temos, né? Eu gosto sempre de lembrar que Jesus chama pessoas. Antes de qualquer coisa, nós somos pessoas. Nós somos humanos, somos gente, né? Então, e muitas vezes, por conta dessa mistura entre o que a gente é, o que somos, né? A pessoa que somos, com toda a nossa história familiar, nossa história pessoal, quando a gente mistura com a função, isso nos leva a suportar desafios cada vez maiores. E muitas vezes tentarmos dar respostas para as quais a gente não tem a menor condição de dar resposta. Eu costumo brincar, né? Ser padre antes do Vaticano II era facílimo e muito gostoso. Né? Se vivia num modelo de cristandade, a própria sociedade ajudava, né? Você tinha que celebrar a missa e administrar sacramentos e ponto, né? Hoje a gente é administrador, né? Sobretudo quem é pároco passa grande parte do tempo administrando, né? Ou reformando, construindo, ou fazendo fechamento de caixa, ou sem ter nenhuma formação para isso. Então, a gente trabalha com administração, a gente é psicólogo do povo, porque muitas vezes quem é que ouve o povo, e sobretudo os mais pobres, os mais sofridos, né? Aí você é psicólogo, às vezes você tem que ir advogado, às vezes você tem que ir lá separar a briga do casal, às vezes tem que atender e encaminhar, enfim, questões emocionais, né, a qual a gente não está preparado, enfim. Então, eu penso que esse é um dos grandes fatores, né? É o estresse ocupacional. 2, outro grande fator de risco para nós, padres, a solidão. Embora a gente viva cercado pelo povo, da comunidade, né, muitos de nós se sentem sozinhos. Mora sozinho na casa paroquial, sem a presença, muitas vezes, de família ou de amigos mais próximos, né? E volto, às vezes está muito misturada com a função, às vezes nem se permite ter relações de amizade verdadeiras. Muitos de nós têm dificuldade de ser amado como pessoa e de ter com quem partilhar as nossas alegrias, as nossas frustrações, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, né? E por que eu estou falando que a solidão é um fator importante? Porque, assim, há uma outra dificuldade, que é a da gente não satisfazer de maneira lícita e correta as necessidades básicas da mente, do espírito e do corpo. Muitas vezes a gente busca satisfazer as necessidades da mente, do espírito e do corpo de maneira ilícita, ou de maneira, como é que eu vou dizer,
não real, não verdadeira, não tão consciente, não emanando tanto de dentro, né? Mas muitas vezes buscando viver ou representar o papel, né? O papel sacerdotal, a persona. Os padres psicólogos aí vão gostar do termo, né? Você vive uma persona, né? E muitas vezes se despessoaliza, né? E com isso, claro, a gente entra num que eu vou chamar de perigoso desequilíbrio, né? Porque isto vai gerando dores de alma. E eu penso que entre nós tem uma terceira causa importante, que é a cobrança excessiva. A cobrança excessiva. Nós somos cobrados o tempo inteiro. Até porque a vida sacerdotal ela é muito mais atribulada do que a maioria das pessoas imagina, não é? Então, presença nas pastorais, que nem eu, dou aula em universidade, às vezes você é pároco e ao mesmo tempo você é coordenador de forania, é vigário geral, sei lá, é superior na congregação, é o superior da casa, né? Enfim. E a gente é muito cobrado, tanto tanto da base, né? O nosso povo que nos cobra, quanto de cima, né? Então a gente fica assim, no meio de um sanduíche, né? Esmagados pelo peso de uma cobrança excessiva. Então, assim, eu penso que essas, no ambiente sacerdotal, no ambiente do clero, essas três questões nos pegam muito fortes. O estresse ocupacional, a solidão e o excesso de cobranças. Claro que aqui, cada uma delas daria uma outra live, né? Por isso que eu estou passando assim, bem por cima. Mas a gente falou lá de prevenção ao suicídio. Como é que a gente pode ajudar um padre? Como é que a gente pode ajudar um padre? Claro, além de sempre rezar, eu acho que a gente pode nos ajudar, primeiro, respeitando os nossos limites humanos e ministeriais. Porque muitas vezes nós mesmos desrespeitamos os nossos limites humanos e ministeriais, né? A gente tem muitos procurar, né? E aí tem toda uma teologia. O Vaticano II traz, né? Desde lá da Presbyterorum Ordinis, né? Traz toda aquela noção do presbitério como a família, né? A família do padre, né? A família sacerdotal. E como em toda a família, né? Há diferentes idades, há diferentes concepções de mundo, e no nosso ambiente há diferentes teologias, né? Então, sempre que possível, né, a gente tentar ter relações, estabelecer relações não tóxicas, mas relações saudáveis, relações de amizade, de fraternidade, de ligar para o colega, e aí, como é que você está? Você está bem? Né? Tentar criar vínculos, né? Não se cria vínculos via reunião. Eu tenho 39 anos de padre, né? Posso falar isso de carteira cheia, eu tenho cabelo branco, ano que vem eu faço 40 de padre.
não funciona, né? Não funciona. É um trabalho que eu penso que pastoral, e vocês vão ter uma outra live sobre pastoral presbiteral, vai dar com certeza para aprofundar isso. Mas é um trabalho de formiguinha que cada um de nós vai fazendo consigo mesmo, porque a gente precisa aprender também a amar os nossos defeitos, a perceber que a gente é falho, também se perdoar, né? Também se reconciliar consigo, né? Muitas vezes a gente projeta muito para fora, né? A gente fica muito amargo, porque eu não tenho reconhecimento, eu me mato de trabalho. Quer dizer, ou a gente fica fazendo coisas, né? Vai para a fazeção, né? Faz, mas nunca está, né? Nunca está consigo, nunca está com os outros de verdade, nunca está com Deus. Então, acho que sempre que possível, né? A gente tentar se relacionar bem consigo mesmo, e aí a questão da terapia, e se a gente não consegue sozinho, um profissional de saúde mental pode ajudar, né? E também estabelecer relações amigáveis com os colegas, né? E eu penso que a terceira coisa é sempre, no âmbito sacerdotal, sempre a gente oferecer ajuda. Ninguém precisa sofrer sozinho, gente. Sempre há alguém que gosta de nós e que pode nos ajudar, evitando o estresse ocupacional, evitando a solidão, evitando a cobrança excessiva, né? Por isso, né, eu penso que a gente tem que ter claro que muitos veem no suicídio uma saída porque, de fato, não encontram e não têm um ambiente acolhedor. Nem são acolhedores, não somos acolhedores conosco mesmo, nem criamos ambientes acolhedores, né? Mas muitas vezes ambientes tóxicos, né? De competição, de inveja, né? A famosa santa inveja clerical, né? Inveja clericalis, famosíssima, que aí daria outro tratado. Mas, enfim, e aí a gente vai criando ambientes tóxicos, né? E a gente vai, sem perceber, vai adoecendo. Eu tenho uma frase do professor Enio Pinto, que é um psicólogo que, inclusive, assessora vários presbitérios, né? O Enio é gestalt terapeuta, ele trabalha muito bem esse tema. Tem uma frase do Enio que eu gosto muito, e que eu acho que ele é muito verdadeiro. O Enio ele diz o seguinte, abre aspas, a vida religiosa não dá superpoderes aos padres. Pelo contrário, diz o Enio, eles são tão falíveis quanto qualquer um de nós. Eu acho que a gente precisa aprofundar isso e refletir, ser mais misericordioso também consigo mesmo. A gente não pode fazer nada para o outro que a gente não faça para a gente primeiro. Não dá para cuidar do outro se eu não cuido de mim. Não dá para perdoar o outro se eu não perdoo a mim, né? Então, acho que eu vou terminando, né? Vou terminando para abrir para as perguntas, que eu acho que seria muito mais interessante partilhar, né? E responder, talvez, questões que vocês estejam interessados, que fazer uma longa palestra aqui. Mas eu só, na verdade, não é uma palestra, né? Na verdade, eu fiz aqui algumas provocações, né? Na verdade, eu mais provoquei do que refleti, mas eu penso que, assim, a gente tem que tomar consciência que suicídio não é brincadeira, né? Que nós, padres, e eu volto, muitas vezes, por conta de um ambiente tóxico, criado nas estruturas eclesiais, somos levados a um estresse ocupacional,
a solidão e a cobrança excessiva, e tudo isso pode desencadear em comportamento suicida e em suicídio do clero, né? E pode levar, de fato, um padre, como tem feito vários colegas nossos, tirar a própria vida, né? Então, eu resumiria isso, né? Dizendo que a gente pode prevenir suicídio no clero com 3 atitudes. Primeira, respeitando seus limites. Respeite seus limites. 2, sempre conte com a ajuda de pessoas próximas. Ninguém precisa sofrer sozinho. Sempre há alguém que nos ama e que estará disposto a nos ajudar. Terceira, nunca tome decisões em tempos de crise. Eu vou repetir. Primeira sugestão, respeite seus limites. E ame seus limites. Eles fazem parte de você. Ter limites não é vergonha. Ninguém sabe tudo, ninguém faz tudo, ninguém tem todos os dons. Respeite seus limites. E ame também as suas fragilidades, porque elas são suas. 2, busque sempre busque ajuda. Não é fragilidade pedir ajuda, né? Com pessoas próximas, né? Os profissionais de saúde mental, um outro colega padre, o bispo, dependendo, né? Tem, e na teologia do Vaticano II, eu sei que em muitos casos procurar o bispo é muito complicado. Eu só estou retomando aquele conceito do Vaticano II, né? De que, de fato, o bispo deveria ser o pai dos pais. Eu sei, Padre Edilson, que é meio complicado, é muito complicado. Mas, assim, mas buscar alguém que, de fato, possa não ter medo de procurar ajuda. E, pelo amor de Deus, se é que eu posso pedir isso, se é que eu posso pedir alguma coisa, gente, nunca tome uma decisão em tempos de crise. E eu passo a palavra, devolvo a palavra, só dizendo uma frase do Schneidman, que eu também gosto muito, e que serve, sobretudo, com essa última que eu falei. O Schneidman diz, abre aspas, nunca tome uma decisão definitiva para um problema que é temporário. Fecha aspas. Vou repetir. Edwin Schneidman, abre aspas. Nunca tome uma decisão definitiva para um problema que é temporário. E eu espero, com essas minhas provocações, ter ajudado vocês um pouco acho que esse era o objetivo da live, a gente pensar, refletir sobre essas questões do suicídio e do suicídio no clero. Pronto, falei. Então, tem alguns questionamentos deixados aqui nas mensagens. Quem quiser deixar algum questionamento, alguma pergunta também, é bem-vindo para ser apresentado nesse momento. Mas eu quero trazer alguns dos que aqui estão presentes, né? O Padre Marcos, ele diz ainda, por que ainda é tabu falar de suicídio? Ainda, né? Inclusive tem o Setembro Amarelo, né? Porque muitos acham que depressão é falta de fé. Também ele diz, tem outro do Marcos, que ele fala, então o suicídio seria matar do interior, né, que você tocou nesse assunto um pouco. O Tiago Lucena fala o seguinte, a desqualificação da fala e da dor do outro é um dos maiores agentes de aumento dessa dor? Vou deixar esses 3 questionamentos, depois eu apresento outros aqui. O suicídio, ele é um assunto tabu, por 2 motivos, porque ao falar de suicídio, nós estamos falando de 2 assuntos tabus. Estamos falando de morte, que é um assunto tabu, e estamos falando de doença emocional ou mental, que é outro assunto tabu.
As famílias não falam, porque falar é, de novo, tocar a dor da ferida. E há sempre um estigma na família, né? A minha família viveu isso. Isso não é explícito, mas essa família aí não deu conta desse membro dela, não. Morreu por suicídio. Então, há um estigma social. Por isso que as famílias não falam. E as instituições não falam por medo de arranharem sua imagem institucional. Então, surge um suicídio na escola, a primeira ordem é abafa o caso. Surge um suicídio numa empresa, a primeira ordem é abafa o caso, porque não... Então, o suicídio é assunto tabu por todas estas coisas. Desqualificar a dor do outro, de fato, potencializa a dor. Assim, porque às vezes o outro vem falar da sua dor, vem partilhar sua dor conosco, exatamente para que essa dor seja acolhida, né? Que dê colo para essa dor. E quando a gente desqualifica, a gente acaba colaborando para o desamparo da pessoa, né? Ela vem partilhar a sua dor para buscar conforto, para buscar amparo, para buscar... E aí, com a desqualificação, a gente não só não reconhece a dor do outro, não, né? Mas a gente devolve para o outro a dor dele com o nosso desamparo. Por isso que potencializa, né? A terceira eu não me lembro mais. Agora, eu anotei as duas. Qual era a terceira? Deixa eu ver aqui. Nesses tempos de individualismo, já não se tem paciência para essa escuta acolhedora, né? Foi uma das coisas também aqui colocadas. Uhum. E aí eu já vou apresentando outras, né? Vai. Muitas vezes nós queremos respeitar nossos limites, mas nossos superiores nos tiram essa faculdade, né? É outro questionamento aqui apresentado, né? Essa questão da escuta acolhedora, muitas vezes a pessoa se sente pressionada aí pelas instâncias superiores, vamos colocar aqui, que acontece de muitas formas, né? Sim. E tem uma terceira aqui, que é do Padre Jorge, que nos diz: podemos falar em suicídio passivo? 3 irmãos do presbitério deixaram de fazer o tratamento de uma doença crônica e grave, e um faleceu, e 2 quase faleceram, ficando com sequelas. Vou começar pela última. Se existe suicídio... Desculpe, Padre Lício. Oi. Dom Vicente! Dizer uma boa noite, Padre Lício, Padre Giovanei, todos vocês. Agora que eu vi que estão online na videoconferência, parabéns por esta grande e sublime iniciativa dos padres. Vou deixar vocês à vontade. Parabéns. Apesar do frio, essa iniciativa dessa videoconferência esquenta os nossos corações para esse dia tão bonito. Como viver melhor a nossa vida e nosso ministério. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, senhor. Boa noite. Obrigado. Abraço grande. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Então, o suicídio, assim, o suicídio não é transmitido geneticamente, né? Ele não se transmite geneticamente. O que se transmite de um... alguém pode perguntar, mas como é que se explica numa mesma família, em gerações diferentes, acontecer suicídio? O Schneidman chama isso de princípio de suicidabilidade. O que se transmite? O que se transmite é o ambiente doentio, é o ambiente neurótico, é um ambiente tóxico que desencadeia dores nos outros e na geração seguinte, né? Então, muito provavelmente, eu não falaria em suicídio passivo, mas eu falaria em
processo autodestrutivo inconsciente. Aliás, vou trazer um outro conceito do Schneidman. Para o Schneidman, todo o processo autodestrutivo inconsciente é um comportamento suicida inconsciente. Porque a pessoa está tentando destruir não a ela, mas a sua dor. Né? Tá? Quanto à questão do individualismo, de fato, essa é uma grande dificuldade, porque nós somos filhos da nossa cultura e estamos imersos nisso, a igreja está imersa nisso. Né? Então, nós também não tem respostas prontas. Infelizmente, não existem respostas prontas, nem soluções prontas. Mas o que a gente deve buscar é, de fato, criar, e aí é um processo, usando uma linguagem mais religiosa, de fato é um processo de conversão contínuo, né? A gente deve sempre buscar de novo a conversão, quer dizer, buscar a fraternidade, buscar relações afetivas verdadeiras, né? E de autocuidado, né? Gente, amor salva. Amor salva. Ódio mata. Ódio mata. Amor salva. Né? Não é à toa que Jesus diz que o mandamento é o do amor. Né? Porque, de fato, o amor salva. Nesse sentido da gente amar a si mesmo para poder amar a Deus e amar também os irmãos. A outra pergunta falava aí da questão dessa pressão dos superiores. Tá. Superiores. Boa, tá, obrigado. Na vida religiosa, eu penso que isso é mais sentido, né, do que, digamos assim, na vida diocesana. Embora muitas vezes o bispo também diocesano pressione. Mas muitas vezes na vida religiosa, às vezes na comunidade religiosa, isso de fato é mais difícil, porque muitas vezes a gente quer expressar, né? Às vezes a gente até quer, olha, preciso ir no psicólogo, preciso procurar um... E aí o superior ou a superiora diz, não, isso é bobagem, vai rezar que cura. Pelo amor de Deus, não é nenhum desrespeito, não, eu só estou fazendo assim uma constatação. Não, vamos rezar, vai para a Capela do Santíssimo e reza que... Né? Ou põe outro tipo de pressão, não, você está desequilibrado mesmo. Eu sinto que, é verdade, e sobretudo nas comunidades religiosas, a dificuldade maior de expressar sentimentos, de expressar desejos e de buscar ajuda, inclusive, de fato, é muito mais difícil. Mas a dica é sentar com calma, com quem é superior, tentar, e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu não estou dando conta. Eu estou sofrendo muito. Né? E eu volto, isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal de fragilidade. Ao contrário, é sinal de fortaleza. Porque nós precisamos sempre uns dos outros. Né? E não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Isso mesmo, Padre Marcos, dialogar com sentimento, dialogar com emoção, dialogar com verdade. Né? Isso. O Jamil aí, né, acho que levantou o braço, a mão. Jamil, quer falar? Senão eu vou colocando aqui outras questões, né? Deixa eu só aproveitar, enquanto você vai selecionando aí, deixa eu dar duas dicas antes que eu esqueça. Primeiro, gente, se alguém, já foi dito na apresentação, eu tenho alguns livros sobre esse assunto e tal, mas quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu indico sobretudo o Instagram.
lá no meu Instagram, eu sempre faço posts sobre saúde mental, sobre @licio.vale, com L só, no Instagram. Então, sempre lá eu estou trabalhando essas questões. Outra coisa que eu quero dizer, enquanto o Albanês separa as questões, eu estou à disposição, viu, para ir nas dioceses, para ir... Isso aqui virou tema, né? Isso virou missão de vida, trabalhar esta questão da prevenção de suicídio, né? Terceira coisa, muitas vezes, lá na paróquia da gente, a gente diz assim, mas, nossa, profissional está caro, não sei para onde encaminhar, tal. Se a pessoa está muito desesperada, indique o telefone do CVV 188, né? O CVV faz um trabalho bonito de escuta qualificada em todo o Brasil, e é gratuito. Padre Jorge, esse é o velho Padre Jorge, querido amigo, já botou aí, ó, @ no Instagram, isso. Obrigado, Jorge. E tem também, Não, foi Diogo. Hã? Não. Tem também, assim, vocês podem encaminhar, tem um instituto que trabalha e atende online o Brasil inteiro. E eles têm um atendimento a preços bem populares. Uma palavra só, institutoinfluir.com.br. Vou dar os 2 telefones deles. Lá eles fazem por teleconsulta, eles têm psicólogo, tem psiquiatra, tem, enfim. 11 São Paulo, 2626-3074. 2626-3074. 11 São Paulo. Ou celular 94289-6294. 4289-6294. www.institutoinfluir.com.br. A pessoa entra, faz lá o cadastro, ela marca a sua consulta. Por exemplo, só para dar um exemplo, uma sessão de terapia aí fora está R$300, R$400, enfim, quem é psicólogo pode dizer isso. Lá eles fazem a sessão por R$80, enfim, então é um preço, só para ter uma noção, são preços bem acessíveis. Só estou dando essa dica, porque muitas vezes a gente não sabe para onde encaminhar, né? Às vezes tem alguém e para onde encaminha, né? Desculpa, Vanessa, vamos lá. Então, algumas pessoas levantaram a mão aí, o Fernando, o Enivaldo, vocês podem ligar o microfone aí e, né, colocar a sua questão, enquanto a gente seleciona mais alguns comentários. 11, viu? Desculpa. Boa noite a todos. Padre Lício, parabéns pela explanação maravilhosa. O senhor consegue tratar de um assunto espinhoso de uma forma assim bastante clara e muito próxima, né, da nossa realidade. Mais do que uma pergunta, na verdade é uma partilha de algo bastante rico, do qual nós estamos vivenciando nesse momento. Quer dizer, o senhor tratou e disse, né, com clareza que o suicídio é um tema tabu, e que, de uma certa forma, esse grupo de apoio aos presbíteros, a pastoral presbiteral, e o trabalho que o senhor tem desenvolvido, nos mostra que agora a igreja tem tratado, né, o suicídio não mais como um assunto tabu, mas a gente, né, tira debaixo do tapete algumas realidades e começa a trabalhar essa realidade com muita dedicação e muita seriedade. Eu faço parte, né, da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, eu sou assessor nacional do setor Casos Especiais, e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar também tirou debaixo do tapete alguns elementos dos quais nós considerávamos tabu. E agora nós estamos trabalhando a nível nacional essas questões que, de fato, elas são
extremamente urgentes, importantes, e nós precisamos colocar o dedo na ferida, ainda que doa. E o setor casos especiais é essa atribuição, essa partilha. O setor casos especiais e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar, da CNBB, ela elencou 5 prioridades nacionais para a gente trabalhar com todos. Claro, a família. O padre vem de uma realidade de família. Enquanto presbitério, nós deveríamos ser família. O senhor bem colocou essa questão. O Dom Irineu Danelon, um bispo salesiano, foi o bispo que me ordenou, ele dizia que é fácil formar um presbítero, difícil é formar presbitério. E essa é um desafio que todos nós devemos, então, trabalhar juntos para superar essa questão. Mas as 5 prioridades que a pastoral familiar nos apresenta como um trabalho ou preocupações nacionais, primeiro são as questões segunda união, que é novas uniões, né, um termo, uma nova nomenclatura, então trabalhamos as novas uniões, trabalhamos drogas e outras dependências, trabalhamos perdas e viuvez acentuada, principalmente pela pandemia, trabalhamos questões homoafetivas, outro tema tabu que a gente precisa tirar debaixo do tapete e tratar de uma forma clara e urgente, próxima, como o senhor bem fez. E o 5º ponto é o suicídio. Suicídio, depressão, doenças, né, mentais, que também foram evidenciadas pela pandemia, infelizmente. Lembrando que nós colocamos suicídio e depressão porque nem todo depressivo é suicida, chega ao suicídio, mas certamente todo suicida passou por um processo depressivo. Então, a gente precisa estar atento a essa realidade. Lembrando que todos nós, né, somos família, fazemos parte de uma realidade familiar, seja do presbitério, seja família de sangue, e que nós precisamos, então, trabalhar de forma urgente, com clareza, e que não seja mais um tabu, mas que nós tenhamos pessoas como o senhor e outros tanto que nos apresentam esse tema com seriedade, de uma forma muito prática e muito próxima. Então, é muito bom ver a igreja, né, trabalhando dessa forma. Então, parabéns pela apresentação mais uma vez e vamos juntos aí trabalhando por esse tema, né, de extrema importância. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado. Fico muito feliz com a tua partilha. Obrigado. Enivaldo, por favor. Em seguida, a gente vai apresentar mais uns questionamentos. Muito bem, Padre Lício, bem apresentada a temática do suicídio. E eu percebo que há uma necessidade muito grande nas nossas paróquias, nas nossas dioceses ainda, trabalhar esse tabu. Uma coisa que nos chama atenção e que me chamou a atenção dentro das temáticas e colocações aí já citadas, é a temática das fobias, que está bem ligada também a o não falar, o se fechar, né? Eu tenho feito um trabalho muito inerente nessa temática da escuta e também abrangendo as classes, família, escola, saindo também um pouco do trabalho eclesial, indo também para esse trabalho social, encontrando com essas famílias. Se a gente consegue trabalhar nós mesmos, como o senhor falava, nós poderemos conseguir abranger muito mais as outras pessoas que tanto necessitam de nós. E saber administrar também esse nosso tempo eclesial, profissional, né, social. E eu acredito que o senhor foi muito feliz, porque o senhor abrangeu não tão somente algo sobre o suicídio, mas abrangeu outras cadeiras que podem estar nos desencadeando para esse caminho do suicídio na nossa população. Parabéns a toda a equipe pela essa iniciativa tão bela, que ajudou muito e com certeza irá ajudar as nossas paróquias, nós como sacerdotes, religiosos, religiosas, mas também com toda a população do povo de Deus. Muito obrigado. Obrigado você, Nivaldo, pela partilha. Obrigado, querido.
Quem está tentando falar? Isso, sou eu mesmo. Então, eu vou fazer alguns questionamentos aqui, tá bom? Um do Padre Márcio, que ele diz o seguinte: percebe-se uma relação entre a pandemia e o aumento de uso de redes sociais e o isolamento de uma maior toxicidade nas relações. Há uma necessidade também maior da ação institucional em vista do bem-estar de seus membros? É uma pergunta, né, diante de tudo que nos acontece. Outra, do Luiz Carlos, ele fala: padre, a gente ouve sempre alguém falando que vai se matar. Quem fala se mata mesmo é só chantagem, não é? E a última, percebendo o risco nas falas e comportamentos de certa pessoa, como convencer esse indivíduo a receber ajuda de profissional? Tá, eu vou começar de trás para frente. Uhum. Como convencer alguém que necessita de ajuda e que não quer ser ajudado? Na minha experiência pessoal, resistência se quebra com afeto. Na minha experiência pessoal, tem funcionado muito. Encontrou com uma pessoa um toque físico, um toque e uma palavra. Encontrou com a pessoa, eu te amo, e vai embora. Ou encontrou com a pessoa de novo, faz um cafuné, você é importante para mim. Vai embora. Cada vez que encontrar com a pessoa, um toque físico e uma palavra de afeto, de amor. Você manda 2 mensagens para a pessoa. Primeiro, que você está vendo. Você está vendo o sofrimento dela. Segundo, que você afetivamente está aberto para ouvi-la quando ela desejar. E, no mínimo, na minha experiência, no mínimo chega uma hora que a pessoa enche tanta paciência e fala assim: poxa, mas por que você está fazendo isso? Aí é a hora da gente sentar e conversar. Só, eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim. Né? Eu estou vendo que você não está legal. Né? O que está acontecendo? Deixa eu te ajudar, eu te amo. E aí cria-se a possibilidade para a conversa. Essa é a primeira. A outra, aquela... quem quer se matar, se mata mesmo. Gente, isso é mito. A maioria das pessoas que atenta contra a própria vida dá sinais de fala e sinais de comportamento. Então, se a pessoa falou, direto ou indiretamente, leve a sério. Né? Nunca desqualifique está querendo chamar atenção. Eu costumo dizer, quem quer chamar a sua atenção, merece a sua atenção. Porque ainda que, mesmo de maneira inconsciente, ela tem um vínculo afetivo com você. E acha que, de alguma maneira, você pode ajudá-la. Então, sempre levar a questão, a fala a sério. A pandemia, de fato, ela potencializou. Aliás, eu acabei de ler um estudo agora que a Fiocruz fez para o Ministério da Saúde. Aumentou em 30% os índices de suicídio na pandemia. Os índices de suicídio nesses últimos 2 anos aumentou 30%. Acabou de sair um estudo publicado, uma pesquisa feita pela Fiocruz para o Ministério da Saúde. Porque, exatamente como, acho que foi o Luiz Carlos que perguntou, né? Exatamente porque a pandemia potencializou todos esses transtornos, ou essas causas, né? Então, a pandemia gerou fobias, como lembrou o Enivaldo, né? Então, o medo de sair, o medo de se contaminar, o medo de contaminar alguém. Então, um monte de fobias foram desencadeadas. A pandemia aumentou quadros de ansiedade, quadros de depressão, que todos são fatores de risco para suicídio. Então, é verdade, sim, que houve aumento a pandemia potencializou isso. Então, só uma informação, a nossa live aqui vai no máximo até 22h45. Temos ainda aqui a irmã Lorraine, que levantou a mão, então pode, né, nos falar aí, irmã Lorraine.
Enquanto, Mas enquanto lá... sempre sejam bem breves, porque nós estamos assim quase finalizando. Jorge, o padre Mauro também está levantando a mão lá. Jorge, Isso, pode falar. acho que você colocou 21 os telefones, é 11 São Paulo. Os telefones... Não, mas eu peguei do site. Ah, você pegou do site? Ah, bom, desculpa. Não, é 11 São Paulo, não é 021 não é Rio, é São Paulo. Entra lá no site, você pega os telefones. Obrigado. Padre Lúcio e todos os colegas, boa noite. Eu sou o Padre Jolimar, na Diocese de Santa Cruz do Sul. E aqui eu faço parte de um grupo da Unisc que estuda Desculpa, também... Padre Jolimar, eu fiz essa cara aqui porque eu estou imaginando o frio que está aí, desculpa. É que eu sou magrinho, ó, bate direto, desculpa. Está tão frio que a minha imagem nem aparece, está congelada. Boa, gostei. Boa, desculpa. Pois então, queridos, a gente tem aqui na região, Santa Cruz do Sul, a chamada região do fumo, né, de produção do tabaco. E no Brasil, é uma das regiões que há altíssimo índice de suicídio, em geral, né? E nós eu faço parte de um grupo de estudos que trabalha também com a questão da educação, e nós temos estudado muito a novas formas de educação, tanto nas famílias, como também na própria formação, poderia se estender na formação do clero, onde os indivíduos não são mais preparados para, aliás, eu não sei se algum dia foram, mas todos os casos, parece-me que agora mais que nunca, os indivíduos não estão mais preparados para enfrentar as crises, tanto a nível pessoal como a nível social também, familiares, e isso acaba muitas vezes levando a muitos distúrbios, a muitos transtornos, depressão e, consequentemente, às vezes, pensando que a solução para um problema, como o senhor disse, né, pensando que a solução para um problema transitório deva ser definitivo, que no caso do suicídio. Como é que o senhor vê esta questão dentro do clero, já visto que nós passamos por processos da filosofia, da teologia, né, dentro de um seminário, um bom tempo, alguns já desde adolescentes, outros um pouco mais velhos, mas não haveria necessidade também de prepararmos, como na sociedade, também dentro dos nossos seminários, para que saibamos enfrentar os momentos de crise sem nos adoecermos com tanta facilidade como nós estamos vendo hoje? Eu acho que sim, Padre Jolimar, eu acho que é assim, eu sinto que esse é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o processo formativo, né? Infelizmente, das 5 dimensões da formação, a que menos se trabalha é a humana. O seminário forma como se uma padaria faz uma enfornada de pães, né? Infelizmente, a grande maioria dos seminários, pelo menos os que eu conheço, eu confesso que eu não conheço seminários religiosos, por ser padre diocesano, eu conheço mais a formação diocesana. Na maioria dos seminários diocesanos, a dimensão mais valorizada é a intelectual. Essa é a primeira, que é trabalhada. Então, se o aluno vai bem, tira nota boa, ele tem possibilidade de seguir para frente, né? E, infelizmente, a dimensão humana, ela não é trabalhada. O seminário não olha as
pessoas. Na minha opinião, e é uma mera opinião. 2, eles já vêm, né? Eles já vêm com seus traumas, com suas dores de alma, muitas vezes, né? De famílias, e como grande maioria das nossas famílias hoje, desestruturadas, né? A maioria das nossas famílias, né? Estou falando das nossas, né? Também está desestruturada, né? Então, eles já vêm, porque eles chegam com 18, 19, 20 anos e tal, né? E não se trabalha. Eu acho que você toca no ponto fundamental. Eu penso que o grande desafio da formação sacerdotal dos novos padres é essa. Nós precisaríamos enfrentar a questão da formação humana, lembrando, né, que antes da função, aquilo que eu disse, antes da função somos pessoas, né? E a gente precisaria trabalhar mais fortemente isso. Eu acho que você está coberto de razão. Deixa eu fazer uma correção. A primeira vez eu postei Instituto Incluir, porque eu entendi errado o que você falou e percebi que são distintos, são duas coisas diferentes. Acabei de postar novamente Instituto Influir. Isso, Influir. Esse é de São Paulo. Isso. O outro tem... Outro é do Rio. Trabalha inclusão. Isso. É diferente o trabalho de um e de outro, mas uma letrinha... Não, beleza. Me confundiu. Não, se preocupa, Jorge. Bacana que você atualizou. É Instituto Influir aqui em São Paulo. Então, nós estamos chegando ao final aqui da nossa apresentação da noite. Nossa senhora, 15 para as 11 já? Já está quase 15 para as 11, né? Quero fazer inicialmente, meu agradecimento a todos que entraram na sala, participaram. Eu vi também que tinha muitas religiosas, né, participando aí, inclusive salas com as religiosas, uma fala aqui direcionada, com certeza, assim, ao clero, mas acredito que a abordagem sobre o suicídio foi de uma maneira muito geral, né, a questão da prevenção e tudo, muito bem colocada pelo padre Lício aqui, que numa linguagem, assim, clara, limpa, para nós, assim, acredito que tenha nos deixado aí uma grande contribuição. E eu acredito que isso, como colocado também num dos comentários, deveria ser uma formação permanente, voltarmos a falar em outros momentos sobre essa questão, que envolva, né, tudo isso, porque a gente sabe dos muitos casos de suicídios dentro da vida religiosa, vou colocar assim, né, dentro do clero, mas a gente não sabe estatística se existe dentro das religiosas também, né, mas no clero de maneira geral, tanto diocesano quanto religioso, como de maneira geral, no meio do povo. Então, pedimos, ali agradecemos a presença de todos, a fala do padre Lício, aqui também. Mais uma vez, dizendo, nós somos um grupo de apoio aos presbíteros aqui da Regional Sul de São Paulo, mas aberto aí a todos os que possam estar nos procurando. Então, estamos com mais aí 3 lives, né, que uma vai ser no dia 8, sobre Pastoral Presbiteral, Organização e Planejamento, e também outra sobre ansiedade e depressão, com o padre José Carlos, no dia 22, sempre umas quartas-feiras, às 21 horas. O grupo de apoio também está com uma ferramenta online para auxiliar os presbíteros em diversas questões, tudo encerrado nessa ferramenta, que traz assessores, que traz diretores espirituais, casas de acolhimento, né, e tantas outras, né, que os presbíteros podem acessar e que a gente pode ter a disponibilidade de estar aí enviando para os nossos presbíteros. Mas queremos deixar esse agradecimento e a boa participação da noite, né? Nós fizemos esse ciclo de 3 lives e, posteriormente, estaremos pensando em outras lives a partir das sugestões do próprio presbitério, porque essas lives já foram sugestão do presbitério, nós trabalhamos com a sugestão de todos que estão aqui para que possamos chegar de maneira mais próxima a todos.
Então, considerações finais aí, também do Padre Lício, agradecer também o Padre Jorge estar na técnica e o Padre Marcelo também trazendo aí, levantando aí a questão aqui das mensagens do chat. Tá bom? Então, eu também queria, por fim, agradecer, obrigado pela oportunidade de estar nessa live com vocês, e queria dizer assim, também queria me colocar à disposição, sempre que vocês precisarem, sobre esse tema, estou à disposição de vocês, e também me coloco à disposição dos presbitérios, quer dizer, às vezes, vamos conversar, um grupinho de padre, me chama que eu vou com muito carinho. Eu penso que a gente precisa, a gente precisa tirar o suicídio desta caixinha de assuntos tabus. Como diz o lema do Setembro Amarelo, falar é a melhor solução. Obrigado pelo convite, e termino dizendo, gente, a vida é um aprendizado que sempre vale a pena viver. Deus abençoe vocês, obrigado por ter vivido esse momento e essa noite com vocês. Deixamos, portanto, aí o nosso agradecimento a todos, que todos tenham uma noite abençoada, né? Agasalhem-se do frio nessa região aqui, Sudeste e Sul, principalmente, a região Nordeste, as regiões eu sei que são clima mais quente, né? Mas que Deus abençoe a todos, e esperamos vocês, né, a participação de todos também nas nossas próximas lives, né? Grava aí, foi deixado aí nas mensagens, tá? E muito obrigado, que todos tenham uma boa noite, né? Tudo de bom para todos.